Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e a Babi. Esse episódio é o piloto, então a gente tá num misto de muitos sentimentos, inclusive nervosismo. Faz mais de 2 anos que eu não faço isso. Quer dizer, aqui, né? Mas enfim. Eu tô começando essa série, como eu já expliquei no episódio lá, enfim, anterior a esse, mas só pra contextualizar um pouco, porque eu preciso, antes de qualquer pessoa, entender mais do amor de Deus. Então, a Babi está aqui, dá um oi, Babi. Oi. Pra contar um pouco da história dela com o Senhor. Estamos nervosos, tá? Então já fica o aviso novamente. Então a minha única pergunta programada pra essa série é: como foi o seu encontro com Jesus? Olha, engraçado essa pergunta, porque eu acho que eu tive um encontro com o Espírito Santo, depois eu tive um encontro com Jesus, e eu acho que por último eu tive um encontro com a revelação do Deus Pai. Então, não foi um combo que aconteceu ao mesmo tempo. Então, com Jesus, que eu acho que foi o segundo momento, foi quando, após eu ter um encontro com o Espírito Santo, eu lembro que eu ganhei uma Bíblia e eu levei essa Bíblia. Na verdade, eu morava de semana. Eu tô gaguejando, peraí. Tá tudo certo, assim a gente vai. Eu vou voltar. Depois que eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu ganhei uma Bíblia. E quando eu ganhei essa Bíblia, eu voltei pra cidade que eu ficava durante a semana. Então, de final de semana, eu ficava em Americana com os meus pais. E durante a semana, eu ia pra faculdade em Itatiba. E aí, eu levei essa Bíblia comigo. E quando eu tava com essa Bíblia e em casa, eu lembro que era tarde, assim, eu falei, eu vou ler João. Aleatoriamente, ou alguém aconselhou. Alguém aconselhou. Tá. A pessoa que me deu a Bíblia, ela falou, eu falei, tá, legal, não tenho uma Bíblia, mas por onde eu começo? E ela falou, começa pelos evangelhos. E aí eu falei, vou começar por João, porque eu já tinha ouvido mais de João do que dos outros. Sim. E aí eu ouvi e falei, tá bom. E eu comecei a ler. Tipo, interessante. E eu lembro de uma tarde, essa tarde me marcou. Eu tava no meu quarto, lá em Itatiba, sozinha. Eu morava sozinha. E aí eu tava lendo João. E eu lembro do momento que eu li a passagem, quando Jesus, ele tava indo ser crucificado. E Jesus fala, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Eu lembro que a hora que eu li isso... Desceu. Ali eu tive a revelação desse Jesus que não era só alguém, tipo, alguém de uma história. Uma figura histórica, né? Ali eu falei assim, calma. Peraí, né? Peraí. Eu lembro que eu tive um... Foi tipo, eu comecei a chorar, eu não foi assim... Não foi na mente, foi no coração mesmo. Foi tipo, como que ele tá falando isso? Tipo assim, eles acabaram de negar ele. Eles acabaram de levar ele pra cruz. E a fala dele pra Deus foi, eles não sabem o que fazem. Então, acho que ali foi quando a figura de Jesus tocou meu coração. Foi quando eu falei, não é um simples homem. De uma simples história. Não tem como, né? Não, tem alguma coisa aqui. Então, nessa hora eu acho que foi onde eu encontrei Jesus de verdade, não só alguém que eu ouvi falar, assim. Eu achei interessante como você colocou as 3... Acho que a gente nunca falou sobre isso, de como você encontrou as 3 pessoas da Trindade em tempos e períodos diferentes. Como foi isso? Você já tinha uma noção de, tipo, Trindade, o que é uma coisa, o que é outra? Engraçado, eu tenho uma lembrança muito clara, eu não sei se eu já te falei isso também, mas quando eu era mais nova, na época que eu frequentava a igreja católica, porque meus pais... que falavam que eu tinha que fazer catequese, crisma, porque preciso pra casar um dia. Então era meio assim, você vai. E eu tenho a lembrança de, numa das catequeses ou crisma, não sei, surgiu o tema Trindade. E eu tenho essa lembrança de fazer perguntas. Acho que você contou. Pro professor, tipo... Tá, mas como que 3 é 1? Aí ele explicava e eu... Tá, mas eu ainda não entendi. E aí eu ficava questionando, porque eu queria entender na mente. Tipo,
Tipo, eu queria que ele me desse um argumento Que lógico fizesse sentido. que eu conseguisse encaixar. E eu lembro que ele não conseguiu responder, eu não consegui entender. E ficou por isso mesmo. E seguimos a vida. Então nunca foi um entendimento, assim. Então, e quando eu tive essa experiência com Jesus, a experiência inicial que foi com o Espírito Santo, eu não sabia diferenciar. Eu só tava vivendo. Então, eu fui ter esse entendimento depois. Depois que eu fui olhar mais pra minha história e me relacionar com esse Deus, que eu fui entendendo. Nossa, calma, isso é a característica do Espírito. Agora é a característica do Filho. E agora... Não, isso é do Pai, sabe? Isso foi se organizando, mas no início era uma grande... Um grande bololô. uma grande bagunça. Qual que foi a experiência que fez hoje você olhar e entender que era, tipo assim, aqui foi o encontro com o Espírito Santo, aqui foi com Jesus? Acho que o Jesus você já explicou, né? Mas... Com o Espírito Santo foi o meu primeiro. Que é a história que alguém pergunta, como você se converteu? Eu conto essa história. Então pode contar. Porque Ou fingir que eu não sei novamente. Porque é a história com a pessoa... Foi a primeira pessoa da Trindade que eu se apresentou, contato, né? Então, eu vivia eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 26. Eu ia falar 25. Tenho 26. Com 19, eu tava fazendo cursinho pra psicologia. Eu já tinha prestado no ano anterior, não tinha passado. Então, aquela crise, não passei no vestibular. A vida é injusta, nada faz sentido, aquela coisa. E aí eu lembro que eu tinha uma amiga que era da escola, que foi pro cursinho comigo. Então, era minha amiga mais próxima. E a gente praticamente fazia tudo junta. A gente vivia junta. O cursinho era das 7 da manhã às 7 da noite. Então, assim... Era sua família, era ela. Exatamente. Então, a gente vivia os processos muito juntos. E a gente tinha outros amigos ali, que também vieram da escola, que também estavam ali. E uma dessas amigas, eu sempre me identifiquei bastante com ela. Ela não era a pessoa mais próxima a mim, era essa outra. Mas ela era uma pessoa, tipo, que eu tinha um carinho. E eu lembro que a gente tinha rodas de conversas e ela sempre falava de um olhar diferente para as coisas. Então, se a gente falava, tipo, de relacionamento, a fala dela era diferente. Se a gente falava de família, a fala dela era diferente. E eu gostava do jeito que ela via as coisas e eu me identificava. Porque mesmo eu não sendo convertida de fato, eu nunca consegui viver de forma totalmente desprendida, assim, dos valores. Então, eu não conseguia sair, ficar com as pessoas, mesmo que às vezes eu quisesse. Não, hoje eu vou me dedicar. Eu não conseguia. Ou beber, essas coisas. Então, eu sempre fui uma não crente bem ruim, sabe assim? Sabe aquela coisa assim? Não tem aquela história de conversão de larguei as drogas. Não. Muito mamão com açúcar. Eu lembro que quando eu ia eu já não gostava tanto, assim, de ir, mas eu ia, porque eu queria estar com as pessoas. E eu ficava cuidando das pessoas bêbadas, levava as pessoas embora, levava no banheiro, segurava o cabelo, sabe essa coisa? Então, eu sempre fui assim. Então, quando ela trazia um olhar diferente, eu me identificava, porque eu não me sentia tão pertencente assim a esse contexto, mesmo me esforçando. Então, eu tinha essa referência dela, tipo, nossa, ela é uma pessoa legal. Quero estar mais perto dela. Até que chegou um momento da amizade que a gente falou de fé e enfim. E essa era dentre esse grupo de amigas, ela era cristã, então ela se nomeou cristã. E eu tinha uma outra amiga que também tinha uma prática de fé, só que ela era da Umbanda. E aí tinha essa minha amiga muito próxima, que a gente tinha pais católicos, mas a gente não tinha vida de fé, nada. Então a gente se denominava nada. E a gente fazendo essas trocas, conversas, até que ela chamou a gente pra ir na igreja. E aí teve todo um contexto. A gente recebeu o convite pra ir na igreja dessa outra amiga, da Umbanda. A gente chegou aí. E não foi uma experiência agradável, assim. Eu cheguei naquele ambiente e por algum motivo, eu entendo que foi o Senhor me guardando, eu senti que aquele ambiente não era o meu ambiente. Eu tive esse discernimento mesmo sem entender. E aí, quando essa outra amiga chamou a gente pra ir pra igreja, a gente ficou tipo assim, o que eu vou fazer na igreja evangélica? Eu já imaginei
todo o estereótipo do evangélico que eu tinha na minha cabeça, que era saia comprida, cabelo Silas sem cortar. Malafaia e assim vamos. R.R. Soares, que passava na TV. Era uma coisa meio show, assim, sabe? Uma coisa meio... Não sei. O programa da R.R. Soares chamava Show da Fé, literalmente. Eu nem sabia, mas E aí eu lembro que, tipo, essa é a minha ideia. E eu tinha uma certeza que evangélico não estudava. Ai, que horror! É sério. Mas eu entendo. Eu tinha muito isso, assim, evangélico não estuda, evangélico não sabe a história do Brasil. Não sabe nada, desinformados. Desinformado. É assim, não tive pra onde ir, virei... Meio alienado mesmo. Exatamente. Mas não é uma 100% equivocado, né? Tamo melhor hoje, vamos dizer assim. Aí eu tinha essa assim, eu vou chegar lá, vou encontrar esse perfil, o que eu vou fazer lá? E aí, tipo, eu respeitava ela, mas, enfim... Até que essa minha amiga super próxima tava passando uma fase muito difícil. E a gente conversava muito, assim. Não era fácil a vida de cursinho e tal. E ela sempre trazia que ela não conseguia expressar essa angústia. Então, eu sempre falava o quanto eu chorava, o quanto eu sofria. Ela falava, eu queria chorar, eu queria expor isso, eu queria que isso saísse. Mas ela não conseguia. Então, a gente falava disso. Tipo, parecia que ela tava guardando muita coisa. E ela falou, vamos comigo na igreja que essa outra amiga tá chamando? Eu tô falando da amiga porque eu não sei se eu posso falar o nome dela. Tá tudo certo. Tá. Melhor evitar, né? Aí, eu lembro que ela falou, você vai comigo? Tipo assim, eu tô mal, vai aqui, né? Vai aqui. Você é a única que tá segurando a minha mão aqui, vambora, pelo amor de Deus. Aí eu falei, vamos, tá bom, vou fazer esse esforço. Mal sabia você. Pois é. Isso era um sábado à noite, num culto de jovens, que eu nem sabia que isso existia. Tipo, eu nunca tinha tido contato nenhum. Aí eu falei... 19 anos de uma vida sem saber o que é isso, né? Sem saber. Tipo, totalmente sem saber. E aí eu lembro que a gente chegou, ela deu o endereço, a gente foi, nós duas. Chegando lá, era uma igreja preta. Começa daí. Aí eu, gente, que lugar é? Parece uma balada. Mas ok. Aí chegando lá, tinha muito jovem. Isso foi um susto. Tudo bem, culto de jovens, mas sei lá, eu não tinha... Não tinha caído a ficha, né? E aí cheguei, não eram jovens, tipo, as moças não usavam saia longa, cabelo sem cortar e, sabe, era pessoas descoladas e tal, e com roupas jovens, e eu fiquei assim, nossa. Existe? Tipo, o estereótipo da minha cabeça era outra coisa. E eram pessoas animadas, e tinha luz e fumaça, sabe, umas coisas assim. Eu falei, gente, é uma festa hoje, sabe assim? Isso é... não sei. A balada de gente certinha. Tipo, balada sem bebida. Ou de droga. Aí tá. Aí a gente teve aquele momento inicial com música, dança, barulho e tal. E aí, todo mundo sentou nas cadeiras. E aí eu lembro do pastor falar que ele tava sentindo de fazer algo diferente aquele dia. E que ele ia fazer um corredor de oração. E aí as pessoas que estavam lá mais tempo, ou que lideram lá, iam ficar no canto, assim, a gente ia passar no meio, e eles iam orar. Aí eu falei, nossa, que diferente, né? Legal. Só que era uma fila gigantesca. Era muita gente, né? Muita gente. E aí a fila era gigante, a gente foi pro fim da fila. Então o negócio demorou. E eu, tipo, tentando entender o que era aquele ambiente, né? O que tava acontecendo. E aí eu lembro que a minha amiga ficou na frente e eu atrás. E a gente foi indo, tipo, descobrindo o que era. Não, e que legal que vocês toparam já participar de primeira, né? Que tem muita gente que não... Não, e é tipo assim, já que estamos aqui, né? Já vim mesmo, né? Já estamos aqui. E, tipo, nem passou na minha cabeça, tipo, não vou. Sei lá, se eu tô aqui... Eu participo. Né? Eu vim, ninguém me obrigou a vir. E aí eu lembro que a gente foi, e essa minha amiga foi na frente. E ela entrou, eu entrei. E alguma pessoa começou a orar por ela. E eu lembro que, tipo, eu fiquei mais de olho nela do que, de fato... Ouvindo a oração pra você. Porque na hora que começaram a orar com ela, eu vi que tinha alguma movimentação acontecendo e eu fiquei de olho nela. E ela começou a chorar muito. Que era uma coisa que ela não estava conseguindo fazer, né? Exatamente. E aquilo me chocou. Porque eu sabia de todo o histórico, de toda a dificuldade. E aí ela começou a chorar. Começou a chorar. E não era um chorinho, uma coisa assim. Era um choro de estar saindo tudo que tava aqui dentro. E aquilo me impactou. E eu lembro que eu fiquei ali com ela
A gente voltou, sentou, e passou e sentamos. E aí demorou aquele momento, enfim, eu não tenho muita lembrança, mas eu lembro que durou bastante tempo. E eu fiquei com ela do meu lado e ela não parava de chorar. E eu falei, tem alguma coisa acontecendo? Mas eu tinha uma convicção de que era bom. Da mesma forma que a minha experiência naquele outro contexto da igreja, da minha outra amiga, que era na Umbanda e tudo, lá eu tinha uma convicção, assim, que aquilo não me agradava. Eu tinha uma convicção ali, naquele momento, que era bom. Aquilo me agradava. Aquilo que estava acontecendo, eu olhava e ficava em paz. Só que eu não entendia. E aí eu lembro que tudo acabou, as luzes acendeu, e ela ainda estava chorando. E o pastor passou do nosso lado, ele veio até mim e falou num tom, assim, leve, de brincadeira. Ele falou assim, olha, o Espírito Santo pegou ela de jeito. Ali foi onde eu ouvi Espírito Santo. E aí eu fiquei, Espírito Santo. E aí eu entendi. O Espírito Santo fez ela chorar desse jeito. Então o Espírito Santo é bom. Isso é bom. Isso é... Conseguiu tirar um negócio ruim que tava dentro dela. Eu tive, tipo, nossa, então... Pô, esse menino aí é da hora. Espírito Santo é firmeza, gente boa, entendeu? Aí eu falei, nossa, legal. E ele só e foi embora. Ele nem sabia que vocês não eram convertidas, nem nada. Eu não faço ideia, mas era a nossa primeira vez ali. E aí eu lembro que a igreja fechou, a porta fechou. A sua amiga que chamou vocês não tava? Cara, eu não lembro. Ela simplesmente chamou vocês e deixa que o Espírito Santo faz. Eu não tenho lembrança. Eu não sei se ela tava junto, mas eu não tenho essa lembrança. Não tenho, da figura dela. Nada, assim. E eu lembro que ela pegou e saiu, a igreja fechou. Ela sentou ali na beira da calçada e chorava. E ela que tava dirigindo. Então você não tinha o que fazer, então né? Era tipo assim, e vai. Até que as coisas acalmarem e tal. Só que eu lembro que naquela semana a gente voltou pro cursinho. E eu perguntava pra ela, vira e mexe assim, viu, mas me conta como que foi? O que aconteceu aqui dentro? Assim? Eu ficava, mas me explica. E ela não conseguia explicar direito. Eu, tá, mas fala mais. E eu lembro que naquela semana a gente foi parada por um menino no cursinho. E o menino parou a minha amiga e deu uma palavra pra ela. Relacionada à Bíblia, assim. E ela, tipo assim, cara, o que tá acontecendo? E eu de fora, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E ali a gente tinha duas meninas que não entendiam, mas estavam muito interessadas. Tipo, a gente quer saber mais. E eu lembro que teve uma aula que a gente deixou de ficar na aula pra ir ficar lá no refeitório falando sobre isso. E aí eu lembro que esse menino, não sei se foi no mesmo dia ou outro dia, ele deu uma Bíblia pra ela. E aí foi tipo assim, cara, algo tá acontecendo. O que tá... Algo muito diferente tá acontecendo. E aí eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, viu? A gente vai voltar lá? Só que aí eu falei, já que o Espírito Santo fez isso com você, eu quero que faça comigo também. Muito bom. Aí eu falei, não, poxa, se você teve a parte... É justo. Tipo isso, tipo, eu também quero sentir, já que você tá falando que é muito bom, que foi muito bom, eu também quero. Aí eu falei, então a gente vai voltar até acontecer comigo. Até eu ficar chorando sentada na sarjeta. Tipo, eu não sei lá por que eu fiquei tão encantada, mas eu queria. Aí ela falou, beleza? Aí a gente foi. Eu não tenho lembrança se já foi... Eu sei que foi rápido, mas eu não sei se já foi logo no seguinte. Se teve, sei lá, 2 ou 3, mas eu lembro que não demorou. A gente foi indo, né, nessa reunião de sábado. E eu lembro que em um momento, assim, o pastor virou e falou, estou sentindo de fazer algo diferente. A mesma coisa. E a gente vai orar, e vai ter a oração. Mesmo cenário. Mesmo cenário. E eu falei... É hoje. Gostei. E aí eu já fui com expectativa. Eu já fui tipo assim, vou primeiro, você vai atrás. E sabe quando você vai com um coração desejoso? Tipo, eu quero, eu quero entrar nisso. E eu lembro que eu fui com esse coração. E aí logo que eu tava entrando assim, uma pessoa, não lembro quem é, me
enquanto ela orava, ela me meio que puxou pro canto, assim, no corredor e começou a orar comigo e me abraçar. E eu lembro que aquilo foi entrando, assim, dentro de mim de uma forma... Eu não sei descrever a sensação, mas era... Eu tinha uma convicção como se tivesse alguém falando comigo, mas não era audível, mas era dentro de mim, que até então eu não sabia o que era, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, mas era como se fosse uma voz, assim, ministrando meu coração. Eu não ouvia a voz da moça falando. Eu lembro dela... O que ela orou, sabe Deus. Não sei. Eu lembro que ela me abraçou, eu lembro que ela falava, mas eu não lembro exatamente o que. E eu tenho a clareza de que eu ouvi, assim, no meu coração, como uma afirmação de que eu tinha valor, que eu não precisava me comparar aos meus irmãos. Por quê? Porque a minha irmã e o meu irmão passaram na faculdade direto. E você tava nesse momento ainda. E eu estava na faculdade, fazendo cursinho pra entrar na faculdade pública. E aquilo me atormentava, tipo, eu não devolvi isso pros meus pais, eu não tô dando esse orgulho. Então era uma coisa que rondava o meu coração. E se a moça orou isso, como que ela sabia, né? Que ela não esquecia. Tipo, eu sei que foi esse o entendimento que eu tive. De que eu tinha valor, de que eu não precisava me comparar, de que eu tinha... Que eu podia viver do meu tempo, assim. Isso que entrou no meu coração, assim. E aí aquilo me preencheu de tal forma, foi tipo assim, tinha um copo vazio que ficou cheio. Era essa a sensação. E eu lembro que acabou o momento de oração e eu fiquei ali na frente, eu lembro que eu chorava muito. E foi um encher mesmo, Mas você tinha a sensação de que tinha algo vazio antes disso? Eu acho que quando você enche, você entende que era vazio. Eu tinha muitos conflitos internos, eu acho que eu tinha muito essa sensação de eu preciso devolver para os meus pais, eu preciso ser boa, eu preciso ser a melhor aluna, eu preciso ser o destaque do vestibular. Sabe aquela... Buscando uma satisfação em algo que você podia fazer. Exato, uma afirmação de valor, uma afirmação de eu vou me esforçar, porque aí eu vou ser isso e... Enfim, então eu não acho que era um vazio num lugar, tipo, talvez de um... Não era tão consciente assim, mas tinha esse porque a gente ouve muitas histórias de pessoas que têm essa consciência, né? Mas aí, quando enche, você fala, nossa, tava vazio. É muito doido, né? Então, eu lembro desse... Então, o Espírito Santo foi ali. E a partir desse dia, eu tive muitas experiências com o Espírito Santo de forma muito rápida e muito intensa. Então, o meu primeiro impacto foi com o Espírito Santo. Com relação a experiências mesmo de ser cheia do Espírito Santo. E eu falei em línguas muito rápido. Então, foi tipo... Não que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Sim, mas manifestações clássicas que a gente conhece. E eu lembro que, tipo, era recorrente. E isso foi muito rápido. E por conta disso, eu logo fui no acampamento que tinha desses jovens. E nesse acampamento foi onde eu falei em línguas pela primeira vez. Então, eu tinha muitos movimentos no meu corpo que antes eu nunca... Tipo, expressões. Enfim, então aquilo tudo foi novo, muito intenso. E eu sabia que não era eu era esse Espírito Santo em mim. Então, com o Espírito Santo foi assim. Foi desse jeito bem intenso. Logo de cara, né? Não sabia nem nada e toma. Sim. Acho que uma das coisas que eu quero perguntar nessa série, eu ainda não tô descobrindo como, mas quando você entendeu, ou algum momento, enfim, o amor de Deus. Que eu acho que, legal as experiências e tudo mais, mas eu acho que você sabe bem o que eu tô vivendo, né? Então, entender a história de amor das pessoas, tipo assim, aqui, foi nesse momento que eu entendi o amor. Quando que foi? Nossa, essa pergunta... Ou está sendo, né? Porque pra mim estamos sendo. Eu acho que, nossa, essa pergunta, eu acho ela complexa. É difícil achar um ponto, né? É diferente, igual, eu tenho muita clareza de quando foi com o Espírito Santo, de quando foi com Jesus, quando a pessoa de Jesus se revelou. Mas o amor de Deus, eu acho que foi acontecendo. E está acontecendo, né? E eu acho que... Como a minha fé, assim, quando tudo isso aconteceu, foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso,
foi tudo muito vivido na pele e as coisas foram... A hora que eu vi, eu já tava envolvida na igreja, já tava envolvida em ministério, em ir pra rua, pregar o evangelho, aquela coisa assim, tudo muito intenso. Que eu acho que essa parte dessa revelação, ela talvez foi amadurecida depois. Então eu sabia que tinha um Deus que era pai, eu sabia que enviou o Filho, eu sabia que Jesus era o meio pelo qual tudo aconteceu, eu sabia que ele deixa o Espírito. Mas essa revelação desse amor desse pai, eu acho que foi acontecendo e está acontecendo. Eu não sei se eu tenho um momento, assim. É complexo. Sim. Eu acho que vem muito mais na questão racional. A gente lê, lê 500 vezes a Bíblia e sabe que Deus ama, mas Mas tem alguma experiência que você fala, não, hoje eu senti, Deus me ama. Engraçado que eu acho que, sabe, não foi uma experiência, eu acho que foi uma mudança em mim. Eu acho que diferente dos outros, que foi uma experiência, eu não acho que o amor de Deus foi uma experiência. Sim. Eu acho que foi, sabe quando algo muda dentro de você e você começa a viver de um jeito que é diferente? É tipo assim... Parece que até aqui eu vivia pra ser aprovada, eu vivia pra conquistar algo. E agora eu vivo porque eu já tenho. Agora eu vivo porque isso já me foi dado. Então eu acho que não foi um momento, mas foi algo em mim que mudou. Aquela constante busca, esse vazio que eu falei, né? Eu acho que essa busca por esse valor, por essa afirmação, eu acho que à medida que o amor de Deus foi entrando, esse lugar foi diminuindo. Então não foi um momento. O que eu lembro muito é que quando eu vim pra Jundiaí, que eu morava em Americana e vim pra Jundiaí, eu lembro que logo que eu vim, no início, eu orava muito sobre isso. Então eu lembro de passar muito tempo orando a oração de que o amor lança fora o medo. E eu reconhecia o medo em mim. É mais fácil conhecer o medo do que o amor, né? Então eu reconhecia o medo do olhar das pessoas, eu reconhecia o medo de ser eu reconhecia o medo de ser, sei lá... Tudo novo, né? Então eu reconhecia muitos medos, então eu lembro de orar muito, tipo, Deus, amadurece o seu amor, porque se o seu amor for amadurecido em mim, ele vai lançar fora o medo. Então eu lembro, e a única lembrança, eu tenho essa lembrança assim muito clara, na onde eu morava, tinha tipo um terraço, assim, e eu lembro de pegar o ukulele, isso é uma lembrança que eu tenho forte, e eu cantar isso. Eu não canto, mas tipo um tom de oração cantada. Sim. De que amadureça o seu amor, porque o seu amor lança fora o medo. Então eu acho que com relação ao amor de Deus, foi primeiro, entendimento de que eu não tinha essa revelação, um buscar por essa revelação, e foi acontecendo. Esse medo foi saindo. Foi perdendo espaço. Foi perdendo espaço e eu acho que é essa sensação mesmo de... Eu fui encontrando pertencimento. É um tipo de confiança, né? Eu acho que o amor de Deus é o lugar de onde a gente... É o lugar mais seguro. É um lugar onde a gente pode ser quem somos. Essa é a sensação. Por que eu acho que eu amadureci um pouco na minha revelação do amor? Porque eu acho que a cada dia que passa, eu percebo que eu me sinto mais segura pra ser quem eu sou. Porque eu fui criada nele. E ele se agrada de mim. E esse lugar é um lugar de amor. Então, eu acho que talvez o primeiro caminho da revelação do amor veio de que o meu Deus é um Deus que tem afetos por mim. Eu acho que essa foi a primeira cortina que saiu com relação ao amor de Deus. Porque o mundo prega um amor que precisa de esforço, no sentido de eu preciso ser boa pra você me amar. Receber algo de volta. Eu preciso te dar é moeda isso. de troca, né? E com Deus é tipo, já paguei. Sim. Então eu tô livre desse pagamento. Eu estou livre de ser boa pra ser amada. Eu estou livre desse lugar. Então quando eu entendi que os afetos de Deus pra comigo não estavam baseados no quanto eu acerto ou erro, no quanto eu sou boa ou sou ruim, do quanto eu sou a pessoa, a crente ideal, ou a filha ideal, ou enfim, a amiga ideal, mas
o amor dele parte de quem ele é, e não de quem eu sou. E que como ele me olha é um lugar de afeto e as afeições de Deus se inclinam para comigo, eu acho que aí começou, assim... Muda, né? É. Mas eu acho que enquanto você tava falando, eu tava pensando nas minhas experiências onde eu tive noção do amor de Deus. E não é, e é exatamente isso, não é uma experiência onde eu senti o amor, mas é tipo assim, aqui Deus mudou alguma coisa. Aquele culto em que eu entendi que Deus terminou meu relacionamento porque ele me amava. Tipo, não foi estou derramando uma unção de amor sobre... Não, foi por isso aqui. Então são convicções de coisas erradas que a gente acredita sobre a gente mesmo ou sobre Deus, que na hora que o Espírito Santo muda a chave, é uma experiência com amor, porque a gente entende e começa a ter confiança, né? É. E sabe onde eu acho que você reconhece e fala, nossa, algo tá entrando aqui. Quando você erra... E você não se martiriza. Sim, e você olha e fala, tá errado, eu me arrependo, isso não condiz com aquilo que eu tenho que ser, isso não se parece nem um pouco com o caráter de Jesus, mas isso não me mata. Tipo, isso não é um fardo que me apaga, é um lugar de que eu reconheço e eu posso caminhar. Não é de fracasso, mas... Não. Né? Eu acho que aí é o lugar que eu percebi que, tipo, tem algo amadurecendo. De que acho que eu tô entendendo qual é a natureza desse amor. Não é um amor condicionado. Então, sim, eu errei. Sim, Deus não se agrada de me ver fazendo isso. Cometendo esses erros. Mas ele não vai me... Isso não altera o amor, né? Não diminui, não faz com que ele pare de me amar. Então, acho que foi acontecendo. E talvez... acho que Jesus vai voltar, a gente vai estar nesse processo. E eu acho que, falando assim, eu acho que é recente, assim, não é... Há muitos anos. Não. Até porque você não tem muitos anos de conversão, né? Dos 19 aos 26. Mas eu tenho, e também tá sendo recente, tá tudo certo. Eu acho que teve o fato de eu vir pra Jundiaí, eu acho que cooperou muito. Isso é uma coisa legal, eu acho que é interessante. Eu acho que a forma do Senhor ir construindo essa revelação do amor dele também tem muito a ver com aquilo que ele nos permite passar. Sim. Eu acho que o Senhor vai moldando, ele vai criando cenários e contextos que vão cooperando para que esse entendimento ele vá acontecendo. Então, de alguma forma, eu entendo que a minha saída de Americana e vinda pra cá cooperou com isso. Outras coisas que foram acontecendo foram criando um cenário que foi encaixando coisas que foi me levando a esse lugar. Então, acho que Deus foi costurando, assim. Eu quero que você faça uma... Eu tava aqui pensando. Só pra dar um pouco de contexto, a gente ficou muito amiga quando eu vim pra igreja, você também tava há pouco tempo. E a gente ficou muito amiga porque as duas gostavam de orar. Foi esse o ponto de encontro, e as duas meio esquisitas, gostam de orar, acabaram de chegar, não sabem o que tá acontecendo, perdida no rolê. E como que você... Da onde surgiu a vida de oração, nesse meio todo? Porque assim, pra mim surgiu de um lugar onde eu estava morando, num lugar que tinha um monte de oração, não orava, eu falei, vamos ver como que é esse negócio. E nesse lugar a gente descobre muito do amor de Deus, mas onde foi que isso entrou? Não tem nada a ver com o programa, mas dane-se, eu quero falar sobre isso. Olha, veio logo no início também. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava nessa igreja, né, que foi onde aconteceu esse culto e tudo mais, a igreja preta e tal. E logo, em pouco tempo, eu comecei a entender... eu conheci um grupo de jovens na cidade que não era só dessa igreja. Tinha pessoas dessa igreja, mas tinham pessoas de outras igrejas. E se encontravam toda segunda-feira. E chamava Deep Fire. Era... Os nomes clássicos de evento cristão. Movimento na praça, assim... E foi isso. E eu lembro que ali eu encontrei minha galera. Porque às vezes eu tinha alguns incômodos, assim, por ter vivido coisas com o Espírito Santo muito intensas, às vezes eu sentia alguns olhares de julgamento nessa igreja. Tiveram boatos bem ruins sobre mim, porque as pessoas olhavam... Tudo é demônio, né? Tudo é demônio, o que é essa louca? Acabou de chegar. Então, quando eu encontrei essa galera, eu falei... Aqui eu não sou esquisita. Ninguém aqui tá me chamando de doida. Então foi muito bom. Eu aprendi muito com essas pessoas. A gente pregou o evangelho. A gente tinha momentos de troca da palavra que me marcaram muito. A gente tinha muitos... A gente vivia junto. Eu acho que o primeiro
passo desse lugar foi as nossas vigílias. Então, a gente tinha vigília uma vez no mês, um sábado, que depois de todos os cultos de jovens que aconteciam sábado à noite, a gente ia pra algum lugar e ficava a madrugada toda orando e buscando a Deus. Então, acho que ali foi meu primeiro contato. Tipo, passar horas orando, falando com Deus e buscando a Deus e buscando a presença de Deus e o Espírito Santo nos conduzindo. E eu lembro que era um ambiente de muita liberdade, não tinha um formato. Então, tinha gente que dançava, tinha gente que cantava, tinha gente que só orava, tinha gente que pregava. Era uma grande mistura, gente de várias denominações, igrejas. Enfim, era maravilhoso, assim. São lembranças que marcaram profundamente. Querendo ou não, moldaram a sua trajetória cristã. Demais. Então, acho que o lugar de oração, primeiro, veio daí. Só que depois, eu acho que o que realmente eu tive essa clareza do lugar de oração, porque até então eu só foi acontecendo. Quando eu tive essa clareza? Quando eu mudei de igreja, então eu ainda estava nesse grupo, e aí eu fui para uma outra igreja, que tinham pessoas que frequentavam esse grupo, que também eram dessa igreja. E era uma igreja pequena, num outro formato, não tinha luz, fumaça, nada. Era um contexto de igreja bem pequeno. E era uma igreja... Nossa, foi uma mudança bem drástica, muito drástica. E eu tinha essa clareza, eu preciso ir pra um lugar pequeno, porque eu preciso aprender. Nossa, que bom, né? E eu preciso de pessoas que me instruam. Porque eu tava vivendo um monte de coisa, que eu não sabia dar nome pra metade. Eu não sabia se aquilo era certo, o que aquilo era. Então, eu precisava de alguém que, tipo assim... pessoas que me amparassem. E outra igreja era muito grande, tinha muita gente, então era mais difícil essa dinâmica de cuidado. E aí eu fui pra essa igreja pequena, e eu lembro que ali foi meu primeiro contato com o discipulado, meu primeiro contato com o estudo bíblico. Então foi ali que as coisas foram ganhando nome, ganhando cara, forma. Eu falei, nossa, então é isso. Isso aqui é isso, Foi ali onde eu conheci o plano de Deus, eu entendi escatologia, entendi tudo. E aí, em meio a esse processo dessa igreja, eu tinha uma figura ali muito marcante, que era o casal, né? E ele era o casal que me discipulava. E ele tinha um histórico muito grande com F-Hop. Ele já tinha tido contato com sala de oração. Ele já tinha implantado uma sala de oração antes, há uns anos atrás. Então, ele tinha toda essa bagagem. E a gente convivendo, ele foi trazendo essas vivências e compartilhando materiais. E aí foi quando eu conheci o F-Hop. E aí eu comecei a acompanhar os turnos de oração online. E aí eu e mais duas amigas, a gente começou a consumir isso. E aí a gente começou a sentir, tipo, essa é a minha galera. É sobre isso. Esse é eu me identifico com esse povo aqui. Com esse povo aqui. Mas aí eu acho que quando amadureceu, de fato, eu já tinha entendimento. Foi quando a gente começou a passar por uma fase difícil como igreja. Desafios bem né, difíceis mesmo. E a gente falou, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai orar. Então, a gente entendeu que eu e mais essas duas amigas, que o caminho para lidar com tudo que estava acontecendo era a intercessão. E ali foi de fato onde mudou o negócio pra sempre. Porque ali eu vi a oração movendo. Eu vi que não era o que eu podia fazer, não era a minha capacidade de articular, de falar, mas era a oração. E eu vi, por meio da oração, muita coisa se movimentar, muita coisa acontecer. O Senhor responder muita oração. Então, aquela coisa, Deus ouve a oração, no teórico. Aí você vive, aí você se coloca, você ora, Deus responde, Deus faz. Aí eu olhei e falei, cara, a oração é um lugar de amizade com Deus. É você poder acessar o coração dele, orar sobre isso, cooperar com ele num lugar de amizade. E aí eu falei, é isso. Não quero mais nada pra minha vida. Nada. O lugar da oração, da intercessão, esse é o lugar. Por um lado, foi a melhor coisa da minha vida. Por outro, eu acho que talvez por ainda não ter tanto amor de Deus amadurecido, né? Em alguns lugares ele levou pra um peso. O lugar da intercessão, eu acho que esse lugar da intercessão,
do peso desse lugar de oração, de carregar talvez as angústias do coração de Deus, de Jesus, assim, sem esse amadurecimento do amor, peso, né? Em algum lugar pesa. Então, eu não me arrependo de forma alguma de ter vivido esse lugar de oração, da intercessão. Mas eu acho que se eu tivesse o amor mais amadurecido, seria mais leve. Tipo assim, ainda mais porque a situação como um todo que vocês passaram foi difícil, né? Sim. Foi uma igreja que acabou acabando, né? Acabaram pecados vindo à tona. Muitas pessoas machucadas, muitas pessoas ficaram feridas. Então, era tipo, meu Deus, Deus ouviu realmente a oração. Mas por outro lado olha o caos que tá instaurado aqui. Então, eu acho que a intercessão, ela tem isso. Se a intercessão, ela precisa vir sustentada num lugar de amor, num lugar de que não é o quanto eu oro que vai mudar as coisas. Eu não parto de um lugar de trabalho, não é um lugar de trabalho, é um lugar de amizade, é um lugar de cooperar com algo que Deus tá fazendo, não é eu que estou fazendo. Então eu acho que o amor, o lugar do amor é um lugar que nos guarda na intercessão e tal. Então eu acho que foi isso. Muito bom. Deixa eu pensar mais alguma coisa. Mas acho que é isso. Eu queria falar um pouco de oração porque pra mim ela entra nesse lugar do amor, assim. Eu acho que eu só consegui viver oração quando eu tava lá na montanha porque em algum lugar o Senhor tava mexendo nas raízes do meu coração com relação ao amor. Então eu acho que pra mim nunca teve esse peso, diferente do que você viveu, porque acho que foram duas construções que aconteceram juntas. Eu entender que Deus me ama, tudo bem que eu não entendi até hoje, estamos nesse processo, mas assim, naquele período eu sei, eu olho pra trás e eu sei que naquela época eu sabia que Deus me amava. E ao mesmo tempo ele tava construindo esse lugar de oração, de uma pessoa que orava na reunião da igreja, tipo assim, vamos que ora com o irmão do lado, pra uma pessoa que realmente tem uma vida de oração. Então eu acho que isso que você falou é muito real, e acho que por muito, sem querer expor nada, mas muito do que a gente tá vivendo hoje como igreja se a gente não tiver essa base de como o Espírito Santo traz leveza por causa do amor, a gente vai ficar num peso que não faz sentido, né? E engraçado você falar isso, porque na minha cabeça existem dois lugares da oração, assim. Eu acho que o lugar da intercessão, que é isso que eu falei, e um lugar da oração que eu acho que é onde revela, é aquele lugar de nudez, assim. Porque eu também lembro quando eu comecei a ir pra esse lugar da oração e contemplar... E foi pandemia, então tinha tempo pra fazer isso. Muito tempo. Eu lembro que também, tirando o lado intercessão, tinha um lado do quando eu ia pro quarto orar, eu e Deus, que também era um lugar de nudez mesmo. Sim. E o fato também do amor não está ainda sendo amadurecido, tinha hora que a nudez não era legal. Então, o lugar da oração também expunha muita coisa. Sim. E eu acho que foi conduzindo, assim, de... Olha a sua condição, olha... E então, eu acho que o lugar de oração, ele vai nos aproximando, ele vai nos trazendo pro olhar de Deus. Pra esse lugar de voltar pra nudez, diante do olhar de Deus. E estar ali e saber que você aceita nesse lugar. Mesmo a sua nudez revelar coisas que são podres mesmo, que são partes do pecado em você. E estar ali, e esse lugar me incomodou por muito tempo. Não era tão paz assim. Eu me colocava nesse lugar, mas não era tão... Era mais tipo, eu sei que eu preciso estar aqui do que qualquer outra coisa. Tipo, eu sei que o Senhor tá me atraindo pra esse lugar, mas não é um lugar confortável. E eu acho que à medida que o amor foi sendo amadurecido, esse lugar também foi ficando menos difícil. Foi tipo assim... Realmente, tá sujo, realmente não tá legal, mas o seu olhar sobre mim ainda é um olhar que me aceita. Então, até o lugar de oração, eu acho que ele foi ganhando leveza. E eu acho que o lugar de oração, ele ajuda a moldar esse amor, porque é onde a gente vai se colocando na nudez. Na vida normal, assim, a gente não sai por aí, olha menina, esse aqui é o grande problema do meu coração. Mas na oração, a gente coloca isso diante do Senhor, porque muitas vezes, como você mesmo falou, ele nos atrai pra esse lugar. E é o único lugar onde a gente sabe que não vai ter problema. Tipo assim, eu posso ser horrível aqui, que pelo menos teoricamente ainda na minha cabeça, eu sei que Deus me ama e não vai me parar de me amar por causa disso. E eu acho que, querendo ou não, esse é um ciclo, né? Daí você vai, tá feio, aí Deus me ama, eu preciso me ser convencida, e fica nisso. Uma hora convence. E à medida que você se coloca ali
e você se expõe na sua nudez e você reconhece que esse olhar dele não muda sobre você e você vai e essa comunhão ela vai acontecendo e você se expõe e ele te olha e ele aponta essa constante, né? E em algum lugar que o Senhor vai fazendo, isso vai te lavando, isso te lava e uma hora você olha e fala, cadê aquela mancha que tava aqui? O Senhor sabe, ele trocou, ele limpou, ele fez e não foi um esforço que você falou, nossa, Deus, fica aí que essa eu vou clareza de que não fui eu que fiz. Nossa. É o que muda, na verdade, no fim, né? Você fala, olha, foi Deus que fez. Que é assim, além de ser aceita na minha sujeira, ele olha pra mim, ele não me rejeita e à medida que a gente tá aqui junto, eu estou aqui debaixo desse olhar, ele tá me limpando. E aí a hora que você se dá conta... Já foi. Foi! E aí você fala, como assim? Até um tempo atrás eu tava chorando todos os dias por causa disso. E tipo, tá limpo. Então eu acho que até esse paralelo, né? À medida que esse amor, eu acho que o lugar de oração vai compondo o amor e o amor vai compondo o lugar de oração e um vai nutrindo o outro. É um pouco do negócio da Trindade, né? É tudo meio misturado, mas são 3 coisas diferentes. Acontece. E assim vai. Acho que é isso. Obrigada. Eu amei. Meu Deus, eu acho que eu falei muito. Caraca. Não, 45 minutos. Tem que dar um tchau, né? Então, gente, peraí. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio de volta. Não sei quantos vão ter, mas vai ter mais uns aí, tá bom? Obrigada, Babi. De nada. Até o próximo episódio. Tchau.